Muito boa tarde. Hoje, no Em Destaque, vamos falar sobre a Europe Direct, um espaço intermediário entre os cidadãos e a União Europeia, mas a nível local. Vamos tentar perceber como é que funciona este espaço, por isso, connosco em estúdio, temos Paulo Silva, vereador na Câmara Municipal de Paredes, mas também presidente da APIS, a Associação Paredes pela Inclusão Social. Muito boa tarde, doutora. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Antes de mais, qual é a relação entre a APIS e este espaço Europe Direct? A APIS é uma entidade que tem 50% das suas cotas são detidas pela Câmara Municipal, as outras são por um conjunto de empresas de Paredes que apoiam estas iniciativas que nós vamos desenvolvendo, que têm a ver com tudo que seja ligado ao abandono e sucesso escolar, é a parte mais social desta área, na área da abrangência das escolas. Portanto, nós decidimos fazer uma candidatura, portanto a Câmara Municipal não podia fazer essa candidatura, estes centros, e fizemos pela via da APIS. É um centro que, apesar de estar em Paredes, funciona para toda a área metropolitana do Porto, e portanto entendemos que seria também uma forma de ter aqui mais uma oferta em Paredes, que desse para informar os cidadãos sobre aquela que é as vantagens e, portanto, aquelas podem ser as oportunidades da União Europeia e que a Europa nos abre portas. Nós somos um concelho fortemente empresarial, portanto, com uma dinâmica muito forte no ramo das exportações, portanto, entendemos que pode ser aqui uma oportunidade e também aproveitar alguma da dinâmica que nós vamos tendo nas nossas escolas, nomeadamente através de projetos de Erasmus. Temos clubes europeus nas nossas escolas muito fortes, através desse know-how que já ia existindo, poder abrir portas noutros concelhos limítrofes, que fazem parte da área metropolitana do Porto, e, portanto, através daí, tentar chegar ao máximo de cidadãos possível, levar alguma informação e, acima de tudo, criar-lhes a curiosidade sobre a Europa. Eu acho que é importante que as pessoas também tenham alguma curiosidade sobre o espaço onde nós estamos, o espaço que nos determina a nossa vida, quase 80% daquilo que influencia o nosso dia-a-dia, é legislado e vem de diretrizes que saem da União Europeia, que saem de um conjunto de... E as populações não têm noção disso, E as populações não é? não têm noção disso, e, portanto, e também não sabem que podem participar, não sabem que podem dar a sua opinião, dar o seu contributo, etc. E muitas vezes há um conjunto de iniciativas onde são apeladas mesmo, portanto há ali um forte apelo para que haja ali realmente um contributo de parte da população. Muitas vezes esse apelo não surte efeito e nós vemos que há muito pouca participação. Tivemos a conferência sobre o futuro da Europa, onde felizmente conseguimos nós aqui que as pessoas participassem e fizessem até algumas sugestões muito interessantes, mas se formos ver no próprio espaço que existe na internet da conferência sobre o futuro da Europa, os contributos não são assim tantos como isso, e estamos a falar de milhões de pessoas que habitam neste espaço que é a União Europeia. Sim, doutor, mas este espaço aqui, em Paredes, a sede é em Paredes, não é? Europe Direct, área metropolitana do Porto, significa que inclui vários concelhos. Portanto, a presidência é de Paredes, sim, não é? Através da APIS. Sim, APIS. Agora, no Dia da Europa, houve uma iniciativa que teve a ver com uma exposição e também a isso procurou o contributo das populações através de algumas sugestões para levar até à Europa, Sim. ao Parlamento, digamos. E essa iniciativa teve sucesso? Houve a participação de muita gente? Sim, isso foi um trabalho que já tinha sido iniciado. Nós criámos chamávamos uma Future Box, portanto, que era a caixa do futuro, onde criávamos uns postais onde as pessoas escolhiam cada um dos temas que estavam em discussão e preenchiam um postal com uma sugestão sobre aquele tema. Isso foi feito nos outros municípios também, portanto nós fomos junto de IPSS, junto de escolas, junto de associações que nos abriram as portas, aqui dentro do concelho, mas também fora do concelho, e houve um conjunto de associações e de entidades que fizeram essa recolha e nos fizeram chegar essa recolha. Ali no dia 9 fizemos uma pequena amostra dessa recolha que já tinha sido... E depois o que é que acontece a esses dados? Esses dados são depois reencaminhados para a Conferência do Futuro da Europa, portanto os contributos que foram feitos em suporte de papel, temos uma equipa que depois os transformou num suporte informático e foi enviado para os responsáveis pela Conferência do Futuro da Europa e, portanto, agora vamos aguardar que algumas daquelas sugestões, que em nossa opinião são pertinentes,
possam realmente surtir efeito e que a União Europeia tome medidas para que se implementem algumas daquelas medidas que a população no seu conjunto entenderam que eram as pertinentes e, portanto, agora os peritos estarão para avaliar. E quais são as principais preocupações? Existiram preocupações a todos os níveis. Cada vez mais, isto, sobretudo junto à juventude, nota-se que há uma preocupação com a questão do ambiente e da sustentabilidade. Penso que sim, acho que esta nova geração está muito preocupada com essa área e, portanto, houve aí muitos contributos. A era da digitalização também, a parte cultural também, muita, sobretudo, estamos a falar já no contexto de escolas, associações, nós fomos a algumas associações recreativas e culturais e aí, obviamente, essas cultura, estavam muito mais preparadas, até muito mais sensíveis para essa temática, então também fizeram algumas sugestões e houve ali de tudo um pouco, portanto algumas, mas nota-se muito, eu penso que a maior parte, a maior fatia, tem tudo a ver com as questões do ambiente e da sustentabilidade. Felizmente hoje temos uma juventude que está atenta a essa temática e quer dar o seu contributo. E que está alerta, não é? Sim, sim. Sobretudo alerta. Doutor, mas pelo conhecimento, portanto, este espaço já existe há algum tempo? Um ano. Foi inaugurado há sensivelmente um ano, pese embora estes espaços existem há muito mais tempo. Nós só temos aqui há um ano, no âmbito da nossa candidatura. Existia anteriormente um na Câmara Municipal de Porto, que depois entenderam também uma parceria com outra entidade, entenderam que não havia condições de continuar. Nós agora candidatamos e veio aprovado o nosso espaço. Existem outros, acima do Tâmega tem um, existe em Braga, portanto existem vários pelo país, não é? Vários pelo país. E pela Europa. Sim, pela Europa mas também. Pela experiência que tem, que efeitos é que estes espaços têm na prática? Isto é um processo, é um caminho, porque apesar de nós já estarmos na União Europeia desde 1986, ainda estamos um bocado afastados da Europa. E eu acho que a própria União Europeia e a Comissão Europeia têm noção de que é preciso criar estruturas destas para que as pessoas percebam que a Europa existe e que faz parte do nosso dia-a-dia e que nós temos um papel, tal como temos aqui a nível local, onde nós podemos dar o nosso contributo para aquelas que são as decisões que afetam o nosso dia-a-dia na nossa terra, no nosso concelho, no nosso país, também na União Europeia. A ideia aqui é aproximar as pessoas e fazer ver às pessoas que a própria União Europeia, para além de criar as regras, as legislações, as diretrizes, etc., também está preocupada em informar os cidadãos. E este espaço é um espaço informativo, é um espaço de aproximação entre o local e a outra parte, que é a parte europeia, e portanto onde as pessoas podem ter ali um interlocutor. Mas ainda há um longo caminho a percorrer, porque a ideia que eu tenho, e tive cuidado de questionar algumas pessoas, é que pouca gente sabe da existência destes espaços. Eu acho que há um vazio muito grande neste e noutras áreas. Tudo que tem a ver com informações da União Europeia, as pessoas normalmente estão afastadas. Este é um espaço. Há um outro, por exemplo, que tem a ver com a rede EURES, que é uma rede europeia. Já falámos sobre isso, as pessoas aí até seria importantíssimo. Seria importantíssimo. Nós somos um país onde as pessoas trabalham muito fora de Portugal e trabalham em muitos países da União Europeia. E, por exemplo, essa rede apoia quem quer trabalhar fora de Portugal na União Europeia, dando a conhecer as condições de vida nas cidades para onde vão, podendo analisar os contratos de trabalho para ver se o contrato de trabalho é o contrato de trabalho adequado para o país onde vão. Um conjunto de informações que essa rede oferece e também a sua procura é muito diminuta. Portanto, e as pessoas muitas vezes imigram, não é? Migram sem saber para onde vão, a realidade, saem de Portugal muitas vezes iludidas com o ordenado, mas esquecem-se das condições de vida nesse país que são caras e portanto, e depois acabam por ter ali alguns dissabores nos primeiros tempos. Tudo isso podia ser desnecessário. Assinam contratos que muitas vezes não são legais, apesar de parecerem contratos atrativos, esses contratos muitas vezes não vão de encontro àquelas que são as regras desses países e teriam que ganhar mais e teriam que ter outras condições. Portanto, há todo um conjunto de situações e aqui o Europe Direct também é um pouco isso. Portanto, é um espaço que serve. Muitas vezes nós podemos ir às escolas, podemos ir às IPSS, podemos ir aos grupos de escuteiros, às associações juvenis, recreativas, culturais, desportivas, e poder falar um pouco às pessoas sobre isso, e abrir-lhes horizontes, abrir-lhes perspectivas, e até divulgar algumas das muitas ofertas que às vezes existem e que as pessoas não conhecem. Dou-lhe um exemplo, somos uma terra que vive muito da ligação com o comboio, e, por exemplo, a União Europeia todos os anos, em 2 momentos, disponibiliza
uns milhares largos de vantagens para os jovens poderem fazer uma Interrail, quem tem mais de 18 anos. No ano em que fazem 18 anos, podem se candidatar e têm acesso ao Interrail gratuito. É uma forma de conhecer a Europa, uma forma de viajar, é uma forma de promover um meio de transporte E está, não é? De sustentável. aproximar, no nosso caso, os portugueses Da dos Europa, outros países da Europa. a um preço gratuito. Eu penso que em condições normais o bilhete rondará os 200 euros e aqui podem fazer de uma forma grátis. O que se assiste muitas vezes é que As pessoas desconhecem. desconhecem. O último, por acaso, no último ano não, houve, penso que terá sido as primeiras vezes que houve mais candidatos do que a oferta, mas Mesmo aqui em o Paredes. normal, penso que também mesmo jovens de Paredes que aderiram, mas o normal era existirem sempre ofertas por conseguir, portanto, ter candidatos suficientes. E é isto que acontece muitas vezes, que as pessoas gostavam, eu penso que muitos dos jovens gostavam de viajar, é daqueles sonhos de ir com a mochila às costas para a Europa fora, de comboio, paisagens lindíssimas, mas depois não sabem, e às vezes o preço pode ser uma barreira, mas até tem aqui uma possibilidade de irem gratuitamente. No âmbito do Ano Europeu da Juventude, há imensas iniciativas que a União Europeia está a desenvolver para jovens, gratuitas, que as várias associações juvenis podem candidatar, podem participar, e o que se nota muitas vezes é que não há a grande participação, porque há um desconhecimento sobre isto, e estes espaços tentam dar informação, tentam levar a informação aos locais mais apropriados a cada um desses sítios. Por exemplo, se estamos a falar para jovens, vamos junto às escolas, vamos junto às associações juvenis. Se temos que atuar noutras faixas etárias, tentamos junto. Mas isso, a Câmara tem feito isso também, não é? Temos feito junto com a APIS, temos feito esse trabalho, portanto, numa tentativa de aqui lançar a semente. Passar esta mensagem, criar esta ligação, que é necessário criar esta ligação, até porque, portanto, sempre que surge uma ideia de dinamizar uma iniciativa, as pessoas perguntam, ok, vamos ver se o Centro Europeia tem alguma forma de nos ajudar, se há algum projeto da União Europeia que até possa ser implementado no âmbito da iniciativa que queremos dinamizar. E, portanto, a ideia é essa. Nesta fase estamos a tentar semear e tentar criar laços com as várias instituições que existem aqui e na área metropolitana do Porto. Quando falo de instituições, são as IPSS, as escolas, todas as coletividades, para que esta ligação que vai existindo, depois fica sempre uma parte afetiva entre os nossos técnicos e o público que nos ouve, possa dar frutos e que as pessoas cada vez mais se empenhem em pesquisar, em procurar, e sempre que existe uma dúvida, temos uma equipa de pessoas que estão aptas a ajudá-las e a tentar, junto da Comissão Europeia, junto dos representantes que existem em Portugal e que estão afetos aos centros Eurodirect, a obter a informação o mais rápido possível e ver de que forma é que podemos apoiar para que essas iniciativas também se possam desenvolver no nosso território, neste caso a área metropolitana de Porto. Aquilo que o Sr. também no fundo está a dizer que há um certo desinteresse por parte da população portuguesa relativamente aos outros países da União Europeia, e isto também se vê nas eleições, não é? Quando são as eleições europeias, há sempre pouca participação. O nosso desinteresse é comum aos outros países da Europa, aliás, em todos os países da Europa, as eleições menos participadas são sempre as eleições para o Parlamento Europeu. Mas eu pergunto-lhe isto porque esta questão da guerra na Europa, não é? Que está à porta de todos nós, pode vir a mudar esse espírito, essa forma de estar dos europeus? Eu penso que sim, sobretudo se os nossos líderes conseguirem dar uma resposta coesa e forte, não tanto aquilo que aconteceu ontem, por exemplo, em que ainda não conseguimos chegar a um acordo sobre as sanções em relação do petróleo e do gás com a Rússia. Portanto, isso pode afastar algumas pessoas ainda mais deste sonho europeu, porque o facto de termos um país que pode votar a decisão dos outros 26, eu acho que é muito complicado e às vezes nós não entendemos muito bem. Portanto, e aqui às vezes isto pode, digo eu, mas isto é a minha opinião pessoal, não a queria vincular a nada, mas é a minha opinião, pode afastar ainda mais as pessoas. E portanto era este o momento também dos nossos líderes pensarem que os olhos estão sobre a Europa, não é? Portanto, e esta ideia que existiu quando da fundação da União Europeia, mais do que nunca, tem que vir agora ao de cima, portanto toda a solidariedade, toda a dinâmica que era necessária imprimir numa Europa que tem que ser solidária, que tem que falar uma só voz e que tem que ser forte nas suas respostas, porque esta crise resultante desta guerra exige respostas fortes e não pode exigir aqui amuos ou pessoas mais preocupadas com o seu umbigo, como parece ser o caso
da Hungria, Da Hungria. que sendo um país extremamente dependente, mas eu penso que a Hungria se calhar não é mais dependente que a Alemanha, e a Alemanha deu aqui um exemplo, que a Alemanha estava disponível, deu um murro na mesa, e portanto eu acho que temos que ser fortes, até para que a população se reveja na União Europeia e se calhar se aproxime mais da União Europeia. Está com esperanças de que haja a possibilidade de aplicar agora as últimas sanções ou não? Eu estou com esperanças, portanto, sou um otimista por natureza e tenho esperanças que realmente o bom senso prevaleça, que as pessoas percebam que temos que ser mais do que nunca solidários uns com os outros e que certamente vamos encontrar aqui uma forma, sabendo que há países que são muito dependentes, de os ajudar para eles não serem tão dependentes, mas acima de tudo para podermos dar uma resposta firme e coesa em relação àquele que é o opressor neste momento, que é a Rússia. Doutor, forte nas suas respostas relativamente a isto agora, a estas situações geradas pela guerra, ou forte sempre nas suas respostas? Não, eu penso que a Europa tem que ser sempre forte nas suas respostas. E tem acontecido? Não. Na minha opinião, nos últimos anos não. Este alargamento trouxe aqui algumas questões que são novas para nós, esta forma como também a Europa vai tentando lidar com estas diferenças, não era muito comum, portanto, toda a diferença toda a forma como vamos lidando com as questões que se passam na Polónia, na Hungria, também muitas vezes deixam, se calhar, para uma população mais jovem, pensar se realmente a Europa ainda faz sentido, porque realmente é da forma como está, não é? Como está a lidar com algumas diferenças. Mas já começa a haver aqui algumas tentativas de mudança, designadamente Macron, recentemente, propôs algumas mudanças, mas para já não serão bem aceitos por todos os países. Vamos ver, eu acho que também tem que se fazer um caminho e as guerras poderão nunca... Não sei se é politicamente correto dizer que as guerras às vezes podem ter algo de positivo. E pode haver aqui um fator positivo. Infelizmente há muita desgraça, mas pode haver aqui alguma coisa que é os líderes europeus repensarem a sua estratégia e repensarem o espaço europeu e perceberem que só juntos e só unidos é que serão realmente mais fortes, porque a Europa continua a ser muito vulnerável. Mas então não acredita nessa ideia de velocidades diferentes para a Europa? Uma Europa a 2 ou 3 velocidades? Eu não gostava de ver numa Europa a 2 velocidades, não sei, portanto acredito que ela até possa avançar, mas eu próprio não acho essa uma ideia muito positiva. Eu acho que quando nós entramos na União Europeia, a ideia era tentarmos puxar uns pelos outros, portanto, os que estavam em melhores condições, como era o caso da Alemanha, da França, etc., apoiar e puxar pelos países, a tentar nivelar por cima. E agora, se criarmos aqui a primeira e a segunda divisão, uns ficarão em cima, outros em baixo. Uns ficarão e depois vai ser muito difícil. E vemos isso no mundo do futebol, não é fácil de subir divisão, às vezes é mais fácil de descer divisão. E, portanto, os países que neste momento ficarão numa segunda liga, eu penso que vai ser cada vez mais difícil subir essa primeira liga. E pelo menos não foi essa a ideia que me venderam quando criaram a União Europeia, na década de 80, portanto a ideia era que nós íamos entrar para um espaço e que íamos beneficiar do apoio dos países mais ricos para, é óbvio que tentarmos encontrar aqui algum equilíbrio. Nivelar, não iríamos passar a ser ricos só porque passávamos a fazer parte da União Europeia, mas a ideia era nivelar, e nivelar por cima. Agora, se acharmos que podemos nivelar uns por cima, outros por baixo, não me parece que a coisa que seja, mas isto é aquela ideia que eu tenho da Europa, portanto, e se calhar um bocado sonhador, que se realmente existisse umas lideranças fortes, como já existiu no passado, tivemos líderes fortes e que realmente olhavam muito para a Europa e se calhar alguns até puseram os interesses da Europa acima dos interesses do seu país, mas conseguiram puxar e também desenvolveram o seu país. Comum e o comum diz tudo, não é? Soutor, mesmo para terminar, até porque estamos a ter esta discussão, mas as questões da Europa, logicamente que depois acabam sempre por tocar em todas as entidades e organismos e o funcionamento delas também aqui a sofrer algumas alterações, julgo eu. Este espaço Europe Direct, só para terminarmos aqui então, está disponível para toda a gente. Quem tiver dúvidas sobre qualquer questão que esteja relacionada com a União Europeia, pode tentar encontrar as respostas que necessita neste espaço, é isso? Dos 0 aos 100 anos ou mais, portanto todos podem obter. Nós temos atividades adaptadas a cada uma das faixas etárias, desde jogos, onde levo os mais novos a pensarem sobre a Europa enquanto jogam, dinâmicas de jogos. Temos um conjunto de atividades, um conjunto de informações, folhetos informativos e, portanto, temos pessoas que têm todo este território que é a área metropolitana. Que têm sido, entre aspas, preparadas, têm tido formação, ainda muito recentemente tivemos 2 dos nossos técnicos a receber formação, em breve teremos
esses mesmos técnicos estarão fora num encontro com todas os centros Europe Direct da Europa, em Milão, portanto, onde vão receber novamente informações, porque há um conjunto de novas iniciativas que se prevê que os centros venham a dinamizar e, portanto, terão informações e terão formação para as implementar. E, portanto, nós temos técnicos capacitados e qualificados, precisamente pela Comissão Europeia, para poder prestar apoio à população que assim precise e que tenha que queira receber informações, ou então, por exemplo, criar a sensibilização com os mais novos, através das dinâmicas de grupos, etc., e de jogos. Portanto, aqui há uma oferta muito vasta e, portanto, quem precisar só tem que recorrer. A este espaço que fica Fica na feira, no espaço da feira, no espaço do empreendedor, que fica no Polo da Juventude, que está situado na feira em Paredes, junto à GNR. Já sabe então, se tem qualquer tipo de dúvida ou necessita de alguma resposta sobre questões relacionadas com a União Europeia, tem este espaço, Europe Direct, área metropolitana do Porto, que está a ser orientado, este espaço, por Paulo Silva, vereador da Câmara Municipal de Paredes e também presidente da Associação Paredes pela Inclusão Social. Muito obrigada, Sr. Doutor, Muito obrigado, por ter estado aqui em destaque desta segunda-feira. Boa tarde. Novo Canal. Sempre Novon, sempre seu.